Olá! Nesse vídeo da série Legislação em Telecomunicação, trataremos sobre o Serviço Rádio do Cidadão, também conhecido como Faixa Cidadão ou então PX, Rádio PX. Então, o Serviço Rádio do Cidadão, ele tem como baliza regulatória ou base legal, fundamento legal, duas resoluções. A 444, que diz respeito aos aspectos técnicos, tanto dos equipamentos quanto da operação, e essa aqui, a 578/2011. Então, o artigo 1º, ele diz a finalidade da resolução. Nesse caso, este regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de execução do serviço rádio do cidadão. Então, veja bem, a finalidade dessa resolução é disciplinar, trazer regras de execução do serviço, né? Como se deve proceder para que se opere no serviço, se execute o serviço. Essa é a finalidade, então, desta norma aqui. Já o artigo 3º da resolução, ele dá o conceito de serviço rádio do cidadão, nos seguintes termos. O serviço rádio do cidadão é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, explorado no regime privado para comunicações de uso compartilhado entre estações fixas ou móveis, utilizando a faixa de radiofrequência de 27 MHz. Então, nós vamos iniciar aqui o entendimento. Veja bem, então o conceito ele diz: o serviço rádio do cidadão é um serviço de telecomunicações. O que vem a ser esse serviço de telecomunicações? E é pela resolução 73 de 98, lá no artigo 2º, que está o conceito do que é serviço de telecomunicações. É o conjunto de atividades que possibilita a oferta de transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Então vejam bem, serviço de telecomunicações é um gênero constituído de várias espécies, entre eles o serviço rádio do cidadão, televisão, radiodifusão, que no caso de televisão ela transmite isso aqui, imagens e som, né? No caso do serviço do rádio do cidadão, ele faz o que? Ele faz a transmissão e recepção por meio do que? De radioeletricidade, do que? Sons. Então, ele é uma espécie do serviço de telecomunicações. O serviço rádio do cidadão é uma espécie de serviço de telecomunicações, conforme artigo 3º lá da resolução 578 da Anatel. Retornando então ao artigo 3º da resolução 578, então a gente viu que serviço rádio cidadão é uma espécie do serviço de telecomunicações. Aqui um gênero, aqui uma espécie. De interesse restrito, ou seja, o interesse ou os interessados desse serviço é quem tem a concessão do serviço. Qualquer pessoa, a pessoa sem essa concessão, não pode fazer o seu uso, não pode explorar esse serviço. Por isso que ele é de interesse restrito. A exploração se dá somente por pessoas, em regime privado. Significa que o Estado não reservou para ele a exploração desta forma de serviço. Alguns serviços são reservados pelo Estado e o privado poderá explorar ele mediante concessão, que é o caso, por exemplo, das emissoras de rádio e televisão. Continuando, ele diz: para a comunicação,
Portanto, telecomunicação é fazer uma comunicação de uso compartilhado. Aqui, né, não existe a situação do dono da frequência, né, o grupo dono do canal, coisa nesse sentido. O uso é efetivamente compartilhado, até pela sua natureza. Né? Só alguém sozinho falando nesse serviço vai fazer papel de bobo. Então, há que fazer um compartilhamento. Só para entender bem o que é esse compartilhado aqui, existem alguns serviços não compartilhados. É o caso, por exemplo, de uma emissora de rádio, onde que houve uma concessão para que um privado explorasse. Para ele ganhar dinheiro com isso, ele não pode ter concorrente. Então, aquela frequência é de uso não compartilhado no âmbito lá da cidade, da região em que se estabeleceu a concessão. Nenhuma outra emissora pode transmitir na mesma frequência, porque não há o compartilhamento. Esse compartilhamento se faz então entre várias estações que podem ser fixa, ou seja, aquelas que estão localizadas nos imóveis, ou então móveis, principalmente em veículo automotor. Na grande maioria a gente vê em caminhões. Alguns casos de haver estações de transporte manual, aí o famoso HT, não é muito comum, embora existem modelos no mercado. Por fim, fala, utilizando a faixa de radiofrequência de 27 MHz. Veja bem, faixa, né? Não significa exatamente que é lá nos 27 MHz, nem o hertz acima e nem o hertz abaixo. É uma faixa que vai dos 27 MHz, aliás, ela começa um pouquinho antes dos 27 MHz, vai até uma certa altura. Aqui é a chamada banda de 11 metros, lembrando que uma parte da banda de 11 metros ela é destinada às emissoras de ondas curtas lá da banda de 11 metros. Então esse serviço ele não pode ser feito abaixo lá da faixa dos 27 MHz, ou seja, que vai ficar lá dentro da banda dos 12 metros, onde tem parte da banda dos 12 metros que é destinada ao rádio amador, e nem acima dos 11 metros também, aí na banda dos 10 metros, em que nós vamos encontrar aí quase toda ela ocupada pelo serviço de radioamadorismo. Finalidades. Já o artigo 4º da resolução, ele traz os objetivos, os fins a que se destina o serviço rádio do cidadão. São 3. 1. Proporcionar comunicações em radiotelefonia, com linguagem clara, de interesse geral ou particular. Vamos lá. Vemos aqui esta palavrinha, radiotelefonia. Rádio, a gente sabe o que é, tele, distância, fonia, voz humana. Então, a voz humana é o que pode ser transmitido como sons, né? Num serviço de telecomunicação ele pode transmitir sons, pode ser vários sons, pode ser música, por exemplo, mas música em outros serviços. No serviço rádio do cidadão, o som se resume a fonia, voz humana, transmitida à distância via ondas de rádio. Continuando, ele fala, com linguagem clara. Linguagem clara é aquela que qualquer pessoa da língua em que a transmissão está sendo feita vai compreender. Gíria não é linguagem clara. A gíria ela é uma transformação da palavra que tem um significado original para outro. E esse outro aí só é compreendido dentro de certos contextos, dentro de certos grupos que a maioria da população não sabe. Por isso que gíria nem sempre é compreendido. Então, gíria não é uma linguagem clara. Por exemplo, no contexto do serviço rádio do cidadão, é comum uma forma de transmissão chamada balaio. Quem não é do serviço, essa linguagem não é clara, pois para ele, balaio significa aquele cesto que o agricultor carrega a espiga de milho ou a raiz da mandioca. Então, o uso da gíria está contra a disciplina que esta resolução estabelece. Continuando, ele diz, de interesse geral
ou particular. Nós vimos no conceito lá do artigo 3º que o serviço rádio do cidadão é um serviço de telecomunicação de interesse restrito. Restrito é o interesse ao serviço. Aqui, o interesse geral é da comunicação, ou seja, que interessa a todos, até quem não é do interesse restrito do serviço. Interesse geral nessa circunstância é quando não se identifica as pessoas interessadas. É um assunto transversal que diz respeito a todo mundo e a gente não identifica a parte interessada e a parte desinteressada da comunicação. Já o interesse particular identifica quem são os interessados. Nós vamos lá e delimitamos. Olha, o interessado nessa comunicação é fulano e beltrano. Por exemplo, duas pessoas negociando o preço de um serviço. Aquele negócio é de interesse particular deles dois. Nós identificamos quem são os interessados. Quando não se faz a identificação na comunicação dos interessados, então nós temos uma comunicação de interesse geral. Mais um detalhe. Interesse particular é diferente de interesse privado. Se você quer guardar o assunto para você e a pessoa que comunicou com você, não use esse serviço, porque ele não dá o abrigo do sigilo, tal qual dá o serviço de telefonia. Tá? Se quiser ter interesse privado sendo tratado à distância, não utilize o serviço. Use o telefone, porque quem viola a comunicação telefônica comete crime. Neste caso aqui, se o seu assunto é privado e alguém tiver acesso a ele, não adianta, não há o dever de guardar sigilo. 2. Atender situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade. Então, quando a gente lê esse termo outras situações, significa que esse rolzinho aqui de situações apresentadas, ele é meramente exemplificativo, não é taxativo. Por quê? Outras podem ser incluídas. Lógico, outras situações semelhantes a esta, que demandam uma urgência, que visa atender necessidades para proteger a vida, a saúde e a propriedade. Então, quando a gente fala em atender situação de emergência, quase sempre é a resposta que o poder público tem que dar para essas situações aqui arroladas, exemplificativamente. Então, quase sempre é atrelado à defesa civil. Vamos pegar o exemplo de uma catástrofe. Quase sempre, serviços tradicionais de comunicação, como é o caso da telefonia, podem ficar parcialmente ou totalmente comprometidos. Então, o serviço rádio do cidadão e também o serviço de rádio amador, eles conseguem dar uma resposta muito mais rápida em termos de comunicação de emergência para fazer frente a isso e tentar minimizar as situações de risco para estas situações aqui, para a vida, a saúde e a propriedade. Eles são muito mais eficientes em restabelecer comunicação de emergência do que, por exemplo, restabelecer uma rede de telefonia. Por isso que um dos objetivos desse serviço é justamente auxiliar aqui o poder público para dar resposta a essas situações de emergência. Por fim, ele fala: transmitir sinais de telecomando para dispositivos elétricos. Sinais de telecomando. Aqui, rádio, telefonia. Então, esses sinais de telecomando, um exemplo claro dele é o que se transmite para comandar um carrinho de controle remoto. Esse é um exemplo de telecomando. Então, há alguns casos, por exemplo, para ligar e desligar chaves, coisa nesse sentido, à distância, que se utiliza frequências lá da faixa do serviço rádio do cidadão. Os canais que têm as frequências destinadas aos telecomandos estão na resolução 444 da Anatel. Quanto ao serviço de rádio amador, a 444 é uma resolução também específica para o serviço de rádio do cidadão, não do rádio amador, mas de serviço de rádio do cidadão. Então, há outros
telecomandos em outras frequências de outros serviços, e eles estão disciplinados lá na resolução 506. O do rádio do cidadão também está lá dentro da resolução 506. Ela é mais genérica, mas os canais específicos de telecomando do serviço rádio do cidadão estão lá na resolução 444. Um exemplo de sinal de telecomando que não é dentro do serviço de rádio do cidadão é a frequência que controlam são as frequências que controlam os drones. Artigo 5º. Para os fins que se destina a este regulamento, aplicam-se as seguintes definições. Ou seja, este artigo aqui lhe dá o conceito de algumas coisas importantes afeta ao serviço rádio do cidadão. Para a gente entender então melhor o que é cada afirmação que a gente faz aqui dentro sobre determinado ponto, a norma ela então traz o conceito ou definição. 1. Estação do rádio do cidadão. Conjunto de equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à execução do serviço rádio do cidadão, seus acessórios e periféricos, e as instalações que os abrigam e complementam, concentrados em locais específicos ou, alternativamente, um terminal portátil. Então, estação do rádio do cidadão, ele é formado por uma série de componentes, por isso que tem o termo conjunto, é um universo de vários objetos. Então, os aparelhos, que no caso aqui o transceptor, dispositivos. Um dispositivo, por exemplo, é uma antena, uma fonte de energia, um equipamento de calibração e demais meios necessários à execução do serviço rádio do cidadão. Por exemplo, um meio necessário é o suporte à antena. Seus acessórios, os acessórios que, por exemplo, podemos colocar de novo um calibrador de potência, periféricos, alguns equipamentos auxiliares, por exemplo, uma mesa de som com equalização sonora, alguma coisa assim. E instalações, né, quando há um local em que tudo isso está conectado, que abrigam, obviamente, né, tem que ser guardado lá para proteção contra as intempéries e contra o ladrão, né, concentrados em local específico, por isso que a gente vai ver a figura das estações fixas mais adiante, ou alternativamente um terminal portátil. Esses rádios que é de mão, que a gente já fez a referência anteriormente, eles concentram tudo isso num equipamento só, né? Uma estação base já tem lá tudo separadinho, mas estão conectados. Então nós estamos falando de instalação, e isso é a tal da estação, ou seja, aquilo que uma vez agrupado ele resulta na execução do serviço rádio do cidadão. Continuando, ele diz, no inciso 2, indicativo de chamada. Combinação alfanumérica identifica uma estação do rádio do cidadão. Olhem só. Então, a estação ela tem que ser identificada. A estação rádio do cidadão tem que estar identificada para saber que estação é essa. O que se identifica aqui não é o operador. O que se identifica aqui nesse indicativo de chamada é a estação. Tá? O que se identifica é a estação. Muita gente chama de prefixo. É errôneo chamar de prefixo. A gente já vai ver por quê. Então, o indicativo de chamada é, dentro do código Q, o QRA. QRA identifica a estação. Ele identifica a estação, não identifica o operador. Quando a gente fala, então, em conjunto alfanumérico, ele tem letras e números. A gente vai ver com mais detalhe logo na sequência. 3. Licença para funcionamento de estação do rádio do cidadão.
Ato administrativo, que autoriza o início do funcionamento de estação do serviço rádio do cidadão, com o uso das radiofrequências associadas. Olhem só, licença para funcionamento. É o quê? É um ato. Quem pratica ato? Pessoas. Que pessoa é essa? Essa pessoa está vinculada ao poder público. Ato administrativo são atos do poder público. No caso, o poder público que pratica esse ato são os agentes da Anatel. E são eles que autorizam o início do funcionamento. Veja bem, início do funcionamento. Então, nenhuma estação pode funcionar, estação de rádio do cidadão, pode funcionar sem prévia autorização. Essa autorização, então, é um ato. Esse ato consiste no quê? Na pessoa responsável pela sua prática, o servidor público, em autorizar que alguém comece a transmitir numa determinada estação. Essa estação identificada e autorizada a funcionar, ela tem, então, o indicativo que a identifica. Mais adiante ele fala, com o uso das radiofrequências associadas. As radiofrequências associadas a esse serviço estão lá na resolução 444, que veremos no vídeo específico. Então, esse ato que autoriza, ele é um ato administrativo limitado. Ele limita a autorização, a autorização fica limitada a funcionar apenas nas frequências associadas ao serviço rádio do cidadão. Frequências fora desse serviço, ou seja, fora lá da faixa dos 27 MHz que nós falamos, não tem a autorização. Por seu turno, o artigo 6º diz: a autorização para a execução do serviço rádio do cidadão será expedido pela Anatel. Então, aquele ato administrativo praticado por um agente público, ele é um agente público vinculado à Anatel. Então, esse ato que representa a licença, então, lembrando, licença é um ato administrativo, não é outra coisa. Ele autoriza, a Anatel autoriza nos seguintes termos, ou para quem ela autoriza. Como se trabalha os objetivos do serviço, nós já vimos. Quem são as pessoas que vão executar aqueles objetivos, aquelas finalidades, estão elencadas, então, aqui neste artigo 6º. Começando pelo item 1. As pessoas naturais maiores de 18 anos. Nós já vimos que só se faz radiotelefonia. Então, é voz humana. Pessoas naturais. Então, obviamente, aqui, pessoa jurídica tem uma restrição na autorização para execução desse serviço. Maiores de 18 anos. Não significa, a gente já vai ver na sequência aqui, que os menores de 18 anos não podem ter acesso a uma licença de estação de rádio do cidadão. Porém, aqui é tranquilo, não há outra idade maior que essa trazendo restrições. Então, maiores de 18 anos, pessoa natural, sem grandes problemas, ele tem acesso, então, a uma estação autorizada aí, ou melhor dizendo, 2. As pessoas naturais menores com idade entre 10 e 18 anos, desde que o pedido seja formulado por seu responsável legal. Bom, aqui a pessoa age por conta própria, maior de 18 anos, ele tem a capacidade civil, plena. O menor de 18 anos e maior de 10 anos, ele também pode ter a sua autorização para uma estação de serviço rádio do cidadão. Entretanto, como ele tem uma incapacidade para praticar seus atos, quem vai praticar para ele será o seu responsável legal. Geralmente os pais, ou um dos pais, e também o curador, o tutor,
coisa por aí, né? Mas quase sempre são os pais que são os responsáveis legais, então, para pedir uma estação de rádio do cidadão. Então, menor de 10 anos não pode ter licenciado a seu favor uma estação de rádio do cidadão, por conta que a capacidade parcial só se adquire a partir dos 10 anos. Né? É uma idade até relativamente baixa, eu acredito aí que são das menores idades limitadoras para restringir aí certos direitos. Né? Veja que só menores de 10 anos que não podem ter acesso ao ato administrativo. Na maioria dos outros casos da nossa vida civil, aí é dos 16 e dos 18 anos. Bastante interessante este ponto aqui. 3. As entidades sem fins lucrativos. Olhem só, sem fins lucrativos. Então, o caso de pessoa jurídica, que é uma entidade, então quando se fala aqui entidades, nós estamos falando de pessoas jurídicas. Pessoas naturais, a gente já viu, basta ter 18 anos, e se menor de 18 anos e maior de 10 anos, o representante legal vai fazer isso. Então, são pessoas, e quando a gente fala em entidade, nós estamos falando de pessoas jurídicas, de associações e assim por diante. Então, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima é uma entidade, porém elas têm o quê de diferente? Fins lucrativos. Então, uma transportadora, por exemplo, se quiser instalar uma estação de rádio, de serviço rádio do cidadão lá na sua frota de caminhões, ela não consegue licenciar aquelas estações. Bastante interessante isso. Quem que terá que ter a licença? Quem terá a licença será quem vai operar, no caso o motorista. Ele é que tem, por ser a pessoa natural, que vai ter acesso à autorização. Lógico, a transportadora aqui, que é uma entidade de fim lucrativo, ela vai arcar com os custos da estação, mas não vai ter a sua licença. Entidades sem fins lucrativos, então é aquelas que não visem lucro, né? Não querem ganhar dinheiro com a sua atividade, mesmo que se utilizem do serviço rádio do cidadão. Um exemplo claro aqui de entidade sem fim lucrativo é uma associação aí, os famosos PX Clube. Né? Então, essas entidades tranquilamente podem ter uma estação. Então, uma universidade pública, uma universidade aí sem fins lucrativos, ela pode licenciar uma estação de rádio do cidadão. 4. Aos corpos de bombeiros, secretarias de segurança pública, polícias civis e militares, polícia rodoviária, polícia federal e demais órgãos públicos. Então, quando nós falamos anteriormente lá no artigo 4 dos objetivos, e um deles era fazer frente às emergências para a segurança da vida, da propriedade e da saúde, então são esses órgãos do Estado que dão resposta àquelas situações que nós mencionamos anteriormente. Quase sempre, né, no âmbito da Defesa Civil, e está essa entidade aqui, o Corpo de Bombeiro. Então, dentro lá do seu planejamento, de todos esses órgãos aqui, eles podem perfeitamente lá nos seus planos de ação, incluírem estações de serviço do rádio do cidadão, porque eles atendem de alguma maneira às demandas da Defesa Civil, e nós vimos ainda lá no artigo 4º, que nós vimos lá da ordem pública, então tá aqui as polícias, né? Embora não vejo lá muita praticidade de se utilizar esse serviço para segurança pública, mas aqui no caso da Defesa Civil, ele é um serviço bastante apropriado. Artigo 7º. A autorização para a execução do serviço rádio do cidadão será formalizada pela expedição da licença para funcionamento da estação do rádio do cidadão, que inclui a autorização para o uso das radiofrequências associadas. Nós vimos que licença de estação era um ato administrativo praticado pela Anatel, pelos agentes da Anatel.
Então, esse ato é a expedição. Quando se autoriza, se expede, então, a licença. Então, quando é que concretiza a autorização? Quando se faz a expedição da licença. Então, a autorização, ela inclui duas coisas. Autoriza a estação funcionar e o seu necessário acessório, que é o uso das radiofrequências associadas. Então, são duas autorizações, mas separadas, elas não conseguem atingir qualquer finalidade. O parágrafo único diz: a autorização para a execução do serviço será expedida a título oneroso, por prazo indeterminado, e a autorização de uso de radiofrequências associadas, também onerosa, será expedida pelo prazo de 20 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Aqui, esse parágrafo, ele trata de duas taxas, a PPDESS e a PPDUR. Essa primeira aqui, ela autoriza a execução do serviço. Ela era para pagamento dessa autorização. Nós falamos aqui que são duas autorizações, né? Para cada uma dessa autorização, há uma taxa. Então, essas taxas para o licenciamento da estação, para a expedição das duas autorizações, que é instalar a estação e fazer o uso associado às suas frequências, os valores que estão aqui presentes foram os últimos praticados em 2016. A primeira taxa diz respeito à autorização da instalação da estação, que é o preço público pelo direito de exploração de serviço de telecomunicações e pelo direito de exploração de satélite. Primeiro que essa taxa, que está lá na resolução 386, ela se destina a uma série de serviços, inclusive os que envolvem satélite. No serviço rádio do cidadão, esse elemento aqui da telecomunicação não entra. Então, só por conta da nomenclatura que está constando aqui. Mas aqui é o preço público pela exploração do serviço. O serviço se explora através de uma estação licenciada. Então, esse pagamento se faz uma única vez, tem validade de 20 anos e pode ser renovado por mais uma vez. Então, uma estação aí, uma vez que ela é licenciada, ela tem um prazo máximo de duração, a licença, de 40 anos. O valor pago, o último valor conhecido, é de R$20. Então, R$1 por ano. A outra taxa, que também se paga uma única vez, e tem a ver com a estação, que vai explorar o serviço serviço rádio do cidadão, é a taxa de fiscalização de instalação. Também o último valor praticado foi de R$26,83, paga-se uma única vez. Então, esse pagamento é único e você só volta a pagar caso a licença tenha perdido a validade lá dentro dos seus prazos. A outra taxa que se paga é o preço público pelo direito de uso de radiofrequência. Então, se autoriza a exploração do serviço através de uma estação licenciada e o serviço será explorado pelas radiofrequências a ele associadas. Então, se paga também essa taxa aqui. O último valor é de R$20, paga-se uma única vez, nem se paga para a renovação, e também ela só volta a pagar caso tenha perdido a validade a licença. Existem taxas, então, que são pagas anualmente, são duas, que é a taxa de fiscalização de funcionamento, que, como a Anatel tem o chamado poder de polícia, que é o de fiscalizar o que lhe compete, as pessoas que estão envolvidas no ambiente de fiscalização deles têm que pagar essa taxa. Todas as atividades em que há a fiscalização do poder público, as pessoas envolvidas têm que pagar taxas de fiscalização. Por exemplo,
taxa de fiscalização da vigilância sanitária. Então, quem está envolvido aí com alimentos, medicamentos, tem que pagar essa taxa para a vigilância sanitária, para ela fiscalizar. Aqui é a mesma coisa. A Anatel cabe fiscalizar a questão envolvendo as telecomunicações, então os usuários desse serviço terão que pagar essa taxa. Por fim, há uma contribuição, isso aqui para ajudar aí o fomento da radiodifusão pública. Essa taxa, ela tem a finalidade, na verdade não é uma taxa, tributariamente falando é uma contribuição, o valor de R$ 1,34 anualmente, né? Então, o primeiro licenciamento, o primeiro pagamento aí para licenciar uma estação custa menos que R$ 100. Então, quando nós vimos lá atrás e foi dito que licença é um ato administrativo que autoriza a exploração de um serviço, que tem que ser pago, essa autorização tem que ser paga, e também o uso das radiofrequências, as radiofrequências associadas também têm que ser pagas. O que o pessoal chama de licença, que é quando vê este documento aqui e chamam ele de licença, na verdade isso aqui não é a licença. Licença é um ato praticado por uma pessoa. Esse ato autoriza alguém a instalar uma estação e explorar o serviço correlato naquelas frequências. Então esse documento, que muitos chamam de licença, né, esse documento é o comprovante, é a comprovação que a licença foi dada, que o ato administrativo dado à pessoa ocorreu. Então aquele que possui uma estação vai provar que aquela estação está autorizada a ser instalada mediante esta comprovação aqui. Este documento, então, ele é expedido para o solicitante do serviço, depois de pagas as taxas mencionadas, e há essa observação aqui, que há a obrigação do pagamento anual da taxa de fiscalização. Então, aquelas taxas que nós vimos anteriormente, elas são pagas para a emissão da licença, e essas aqui é que pagam anualmente. Apenas essa aqui tem que ser paga anualmente, que é a taxa de fiscalização e a contribuição para o fomento da radiodifusão pública. As outras taxas, então, não são pagas todos os anos, só se paga por ano a taxa de fiscalização. O artigo 8º, ele apresenta, então, a famosa burocracia. É necessária justamente para ver para quem está se licenciando a estação. O caput diz: com vista à obtenção de autorização para a execução do serviço rádio do cidadão, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação. Então veja só, com vista à obtenção de autorização para a execução do serviço. É a licença, é o ato administrativo que vai conceder, vai autorizar a exploração do serviço. E aí a pessoa tem que comprovar, né, com a seguinte documentação. 1. Formulário padrão, requerimento serviço rádio do cidadão, devidamente preenchido e assinado, que deve ser protocolizado na agência. Veja que está entre aspas aqui. Então, existe um formulário padronizado pela Anatel, e esse formulário, então, ele tem essa nomenclatura: requerimento serviço rádio do cidadão. Esse formulário, chamado requerimento do serviço rádio do cidadão, está disponível no site da Anatel. Ele é um formulário em formato PDF. Ele pode ser preenchido diretamente no seu computador, ou então imprime ele em branco e preenche posteriormente. É bastante simples o manuseio dele. E este formulário, então, ele apresenta campos para serem preenchidos: nome,
CPF, documento de identidade. É um formulário aí bastante parecido aí com do nosso dia a dia, né? E aqui está então a sua solicitação para colocar e iniciar uma estação, se a estação vai ser móvel, se a estação vai ser fixa, alterações, segunda via do comprovante da licença e assim por diante. Aonde vai ser instalado, o modelo do transceptor que vai ser utilizado e preenche até o final, assina e remete então para a Anatel com os demais documentos exigidos para esse serviço. No final, esse inciso 1 fala que deverá ser protocolizado na agência. Cada estado tem uma gerência e essa protocolização então pode ser feita pessoalmente pelo interessado, mas a Anatel aceita remessa via correios com aviso de recebimento. Continuando, ele diz: cópia autenticada do documento de identidade. É evidente, né? Nós queremos saber se aquela pessoa existe. Para saber se ela existe, tem que se identificar. 3. Número de inscrição no cadastro de pessoa física. Deverá informar o famoso CPF. Quando a solicitação for formulada por pessoa natural. CPF é sempre pessoa física, ou pessoa física, pessoa natural, é a mesma coisa. Ou número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Esse CNPJ é daquelas entidades sem fins lucrativos que nós vimos antes, que são as pessoas que podem ter a autorização para o serviço. Então, pessoa jurídica com fins econômicos, uma empresa, por exemplo, ela, como já foi dito, não pode obter uma licença. E quando a solicitação for formulada por pessoa jurídica, as quais deverão estar regularizadas junto à Receita Federal. Aqui é uma regularidade tributária. A pessoa não pode estar com débitos para a Fazenda Nacional, não pode estar devendo algum tributo, algum imposto para a União. Não significa, e às vezes há esse equívoco, que se trata daquele CPF que foi incluído lá nos serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa e coisa desse tipo. Aquilo lá não tem nada a ver com essa regularidade que o dispositivo está falando. Por último, ele fala: original ou cópia autenticada do documento que confere ao solicitante poder para representar a pessoa natural ou jurídica. Nós vimos que o menor de 18 anos e maior de 10 anos, ele pode solicitar uma licença. Entretanto, uma pessoa terá que responder por ele. Nós falamos lá o caso dos pais. Então, essa pessoa que vai representar, se for o caso do pai, também tem que mandar a sua documentação e mostrar, né, a vinculação que há com essa pessoa natural. Quanto à pessoa jurídica, essa que tem o CNPJ aqui, a pessoa jurídica, ela tem personalidade dada pela lei, por isso que chama-se pessoa jurídica, uma personalidade conferida juridicamente, mas não é uma pessoa, ela não tem voz, não tem mão. Então, quem vai assinar por ela é o seu representante legal, um presidente, um diretor ou um administrador. O artigo 16 fala: a licença para funcionamento da estação do rádio do cidadão somente será disponibilizada mediante a verificação de quitação da TFI, do PPDUR e do PPDESS. Essas taxas nós já referimos anteriormente. Então, quem deseja aí ter sua estação licenciada, previamente tem que pagar essas taxas aqui. A TFF e a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, ela não é requisito para o pagamento, para a emissão da licença. O artigo 18, ele começa a tratar da identificação da estação. Artigo 18. Compete à Anatel atribuir os indicativos de chamada para cada estação do rádio do cidadão. Indicativo de chamada é uma designação
dada pela Anatel que identifica aquela estação licenciada. Então, o que se identifica, e às vezes há uma confusão, o que se identifica é a estação através do indicativo e não o seu titular ou o radiooperador. Então, quem vai dar o nome, né, para a estação é de competência da Anatel. A ela compete dar este nome aí. O parágrafo 1º, ele dá uma faculdade, com certas limitações, obviamente, ao interessado em escolher um conjunto de letras e números para identificar sua estação. Então, diz assim: é facultado ao interessado escolher o indicativo de chamada que identifique sua estação de forma unívoca, desde que não coincida com outro indicativo já atribuído. Então, o indicativo ele é único. Não vão existir estações, mais de uma estação, com o mesmo indicativo. E isso no mundo inteiro. Então, aquele conjunto de letras e números a pessoa pode escolher. Se estiver vago, ninguém estiver utilizando aquele indicativo escolhido, a Anatel vai atribuir para aquela estação o indicativo escolhido. Do contrário, ela, por conta própria, faz a escolha, ou o cidadão, então, ele procure outro. O parágrafo 2º diz: a vacância de um indicativo de chamada ocorrerá por extinção da autorização, decorrido o prazo de 1 ano da exclusão da licença para funcionamento de estação do rádio do cidadão. Nós vimos que a licença ela vale por 20 anos, prorrogável por mais 20, portanto, 40 anos. Dados os 40 anos, a pessoa terá que pedir uma nova licença e a Anatel vai atribuir um novo indicativo. Entretanto, pode ver aqui que até um ano após a extinção, aquele indicativo permanece preservado. Então, se a pessoa, por algum motivo, perdeu a validade da sua estação, mas ainda não faz um ano que ele perdeu essa validade, ele poderá requerer uma nova licença e poderá repetir aquele indicativo que ele já utilizava anteriormente, e a nova licença vai aparecer, então, vai ser concedida com o antigo indicativo. Passado um ano, ele perde essa garantia, e aí novas estações podem solicitar aquele indicativo que ficou vago. Artigo 19. As estações licenciadas serão identificadas por um indicativo de chamada, composto do prefixo PX, do número correspondente à região do Brasil onde se localiza a estação do autorizado e de complemento alfanumérico. Para este efeito, o Brasil está dividido nas seguintes regiões. Então, cada estação, como eu já disse anteriormente, ela tem uma identificação. Então, ela tem um indicativo de chamada, o chamado QRA. Então, não é o nome da pessoa que opera a estação, que faz a identificação. O que se identifica é a estação e, secundariamente, mas não é obrigatório, o seu operador. Então, essa estação, na hora de se elaborar o nome dela, né, o seu indicativo, que é o nome pelo qual ela vai se identificar, o Brasil adota, então, o seguinte procedimento: um prefixo, isso, portanto, é igual a todo mundo, que começa com a letra P e a letra X. Por isso que o serviço rádio do cidadão também é popularmente chamado de PX, por conta dessa exigência aqui. Número correspondente à região do Brasil. Mais adiante nós vamos ver as regiões que aqui o Brasil tem. E, por fim, há um complemento alfanumérico, letras e números. Então, essa junção, prefixo mais região, mais o número da região, mais o complemento alfanumérico, vão compor o nome da estação, ou vão formar, então, o indicativo de chamada. No caso, a minha estação tem essa identificação,
PX5 Quebec 0572. Então aqui há o prefixo dela. O pessoal então às vezes chama o indicativo de estação, ele diz eu estou prefixado. É um termo errôneo de se utilizar. Prefixado, o prefixo terminaria aqui, então ele não tem todo o complemento. Tá? Então dizer que está prefixado só tem PX, o resto não tem. Então é um termo errôneo de se apontar. Né? Toda estação de rádio tem um indicativo de chamada e todas elas têm um prefixo. E esse prefixo identifica, em boa parte, o serviço que ela se destina. Então, PX, todo mundo sabe que aqui no Brasil são estações de serviço do Rádio Cidadão. São estações de serviço Rádio do Cidadão brasileira. O avião é a mesma coisa. O avião tem lá um indicativo que começa com a letra P, geralmente papatango ou papapapa. Aquele indicativo, que o pessoal também erroneamente chama de prefixo, ele identifica a estação de chamada que há dentro da aeronave. Não é para identificar a aeronave, ele identifica a estação. Então o artigo 19 diz que o indicativo de chamada da estação começa com um prefixo, que começa então com as letras P e X. Na sequência, vem a região, no caso aqui é a quinta região, e por fim, complementado por um conjunto alfanumérico. Está aqui o elemento alfabético e aqui está o elemento numérico do indicativo da estação. Então essas são as regiões que o artigo 19 fala que terão um número. Então a região 1, Espírito Santo e Rio de Janeiro, 2, São Paulo, aqui no caso a quinta região, Paraná e Santa Catarina, e assim por diante. Artigo 20. A identificação da estação é obrigatória, não podendo o autorizado realizar transmissão sem mencionar o respectivo indicativo de chamada, que consta da licença para funcionamento de estação do Rádio do Cidadão. Parágrafo único. Quando se tratar de estação móvel, além do indicativo de chamada, deverá ser mencionada sua localização durante a transmissão. Então, aquele conjunto de um prefixo, um número e um conjunto alfanumérico, ele vai identificar a estação. É o indicativo de chamada da estação. Então, quem for transmitir não deve identificar sua estação pelo seu nome, né? o nome do operador, o seu nome pessoal, e sim aquele conjuntinho de letras e números que a Anatel dá quando ela outorga ou autoriza o funcionamento da estação. Então toda estação tem que se identificar, até emissoras de rádio se identificam com o seu indicativo de chamada. A estação do Rádio do Cidadão também tem que fazer esta identificação. Por quê? Porque se alguma coisa está errada com a transmissão, né, por exemplo, está causando transtornos ou coisas nesse sentido, a estação é identificada para a correção. O parágrafo único, ele diz que quando é uma estação então móvel, há que se dizer de onde que ela está transmitindo. Isso não é necessário para a estação fixa. Por quê? Porque quando a Anatel dá a licença, ela dá a licença para uma estação fixa e ela precisa para isso que seja fornecido o endereço da sua instalação. No caso da estação móvel, não. Então, portanto, o sujeito que está aí na rodovia, quando ele for transmitir a sua mensagem, ele tem que dar, então, o indicativo de chamada e dizer em que local, qual que é a rodovia e um ponto de referência para que seja identificado onde ela esteja. Artigo 22. As estações de rádio do cidadão devem funcionar em conformidade com a respectiva licença, limitado o seu funcionamento às condições determinadas pelo regulamento sobre a canalização e condições de uso de radiofrequências da faixa utilizada pelo serviço. Então aqui, da faixa utilizada pelo serviço,
é a faixa dos 27 MHz. O regulamento que ele faz referência é a resolução 444 da Anatel, e é ela que dá a conformidade. Lá ela diz quais são as frequências, a frequência do canal 1 até a frequência do canal 40 não, do canal 80, modos de modulação, AM, FM, banda lateral, e também a potência máxima, 10 watts ou 25 watts, 10 watts para AM, FM, 25 watts para banda lateral. Então, a utilização da estação fora, né, não conforme o seu regulamento, é uma transmissão irregular. Já o artigo 23, ele aponta a questão da responsabilidade. O autorizado do serviço rádio do cidadão é responsável pela utilização por terceiros de sua estação de radiocomunicação. Esse artigo aqui ele está para reafirmar uma situação que ela parece óbvia, mas por vezes vai haver alguém querendo se eximir da responsabilidade por algum problema causado por sua estação, apontando terceiros como responsáveis, como por exemplo ter deixado em casa, alguém veio lá e ligou e operou, ele autorizou o funcionamento, fez um empréstimo da estação e essa estação acabou causando algum problema, seja de transmissão, seja aspecto técnico, seja aspecto do conteúdo da informação. Esses dois aspectos, se causado por um terceiro, o autorizado não pode imputar a culpa exclusiva a esse terceiro. Ele também é responsável. Isso não quer dizer que o terceiro será irresponsável. É responsável, mas juntamente com o autorizado. Artigo 24. Na operação das estações deverão ser obedecidas as seguintes regras. Aqui, então, são regras enquanto se transmite, enquanto se opera a estação. Quem vai falar terá que observar esse rol aqui das 7 regrinhas aqui. Começando pela número 1. Antes de transmitir, o operador verificará se o canal está livre. É óbvio, liga o rádio, às vezes tem um silêncio, acha que não tem ninguém transmitindo e já começa a fazer uma chamada. Não pode, tem que ligar, verificar, escutar, ver se tem alguém transmitindo ou não. É bastante comum e é recomendável que se faça um questionamento. Esta frequência está livre? Este canal está livre? Se ninguém disser, ó, estamos ocupando aqui, no momento estamos em pequeno silêncio, tudo bem, procure outro canal. Caso ninguém responda, o canal vai estar livre e poderá então ser operado normalmente. 2. A chamada poderá ser repetida no máximo 3 vezes consecutivas, passando o operador imediatamente à escuta. A maioria do pessoal faz uma chamada só, espera um pouquinho e já passa a escuta, mas se pode fazer 3 chamadas seguidas, né? Identifica a estação, pede para alguém contestar e depois que faz 3 vezes isso, fique esperando alguém contestar. A importância disso aqui é para identificar claramente qual é a estação que está chamando. Essa chamada aqui, verificaremos lá na resolução 444, ela é feita no canal 11, que é um canal específico para a chamada. É óbvio que isso aqui se aplica a qualquer canal, mas essa regra aqui, ela, uma vez cumprida, é bastante interessante. Chamou uma vez e já muda de canal, às vezes não deu tempo, inclusive do outro lado, sintonizar e encontrar alguém fazendo a chamada. Por isso que a permanência de 3 chamadas, ela é importante para ambos os lados, quem transmite e quem está procurando alguém para ouvir. 3. Uma vez estabelecida a comunicação, em cada câmbio deverá ser mencionado o indicativo de chamada de ambas as estações. Nós vimos anteriormente que cada estação terá que se identificar. Então, quem chama se identifica, quem responde se identifica. E a identificação, lembrando mais uma vez, não é o nome do operador, e sim o indicativo de chamada da
estação. A cada tempo, então, além de fazer essa nomenclatura de qual a estação que está operando, ele deverá mencionar a operação em cada câmbio, embora não é muito usual isso aqui, mas cada câmbio aí o pessoal tem pelo menos que fazer esta identificação. Não é lá muito rigoroso a utilização desse expediente, mas convém sempre se identificar. 4. O indicativo de chamada será sempre declarado completo, sem supressões ou acréscimos de qualquer espécie. Então essa obrigação que está aqui em cima, no inciso 3, o pessoal por preguiça aí acaba cortando, né? Se é que não inventam alguns apelidos aí para o seu QRA, né? Lembrando que o QRA, no caso do Serviço Rádio do Cidadão, começa com a sigla PX. Nesse caso, tem gente que deixa de falar então PX e parte do número e para o conjunto alfanumérico na sequência. Cuidado, existem estações e existem alguns países que as suas estações já começam com um número. E esses indicativos de chamada, eles são únicos no mundo, não vão haver nenhum repetido. Então a supressão poderá ocasionar a identificação de uma estação que não está chamando. Então essa é a necessidade, essa é uma das necessidades de se declarar por completo. A outra é para saber exatamente quem está chamando. Então dizer só a letra final lá, o conjunto alfanumérico, alfa 2020, por exemplo, esquecer do PX1, PX2, não identifica a região ou a localidade de onde está transmitindo. 5. A transmissão entre estações deve se limitar à duração máxima de 3 minutos, excetuando-se os casos de emergência, que é o famoso câmbio espada, né? Tem pessoal que aluga a frequência e chega um tempo que ele, de tanto falar e não dar oportunidade aos demais, ele verificou que estava falando sozinho, né? Além disso, vai fatigar o seu equipamento. Então tem esse limite aqui, né? Tem inclusive alguns equipamentos que programa e programa esse tempo, ou até tempo menor, deu esse tempo, a pessoa continua falando, mas o rádio parou de transmitir, né? Na situação de emergência é óbvio, vai passar um relatório, vai fazer lá, passar uma lista de necessidades, 3 minutos é pouco, então é óbvio que o tempo tem que ser maior. E o 6º, e esse é o mais importante aqui desse rol, é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar de palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética a ética que deve nortear todos os seus comunicados. Ele é 2 partes, né? Ele diz 2 assuntos um pouquinho diferentes. É vedado desvirtuar a natureza do serviço. Aqui era para comunicação interpessoal em voz humana. Não pode utilizar ele para outras finalidades. Não pode, por exemplo, utilizar o serviço substituindo, por exemplo, aquilo que seria utilizado pelo serviço limitado privado, que é uma outra forma de comunicação. Então, uma empresa que tem fins lucrativos, se utilizando desse serviço, está desvirtuando a sua finalidade. Seguindo, assim como usar palavras obscenas e ofensivas. Bom, aqui não precisa maiores comentários, né? Todo mundo pode escutar, todo mundo tem acesso à frequência, ela não tem código nenhum, não é a chamada frequência fechada. E aqui todo mundo pode escutar o que está sendo dito, né? Então, palavras obscenas e ofensivas, para quem tem um rádio desse serviço dentro de um carro e viaja com a família, realmente não é lá muito bacana ouvir certas conversas. E tem, viu, gente? E tem bastante. Não condizentes com a ética. Bom, ética é algo bastante complicado de explicar, porque nós temos que adentrar lá dos fundamentos filosóficos disso. Mas, para uma linguagem bem simples, a ética é o comportamento do bem. Que comportamento do bem é esse? É quando ambos os lados, ou todas as pessoas envolvidas na utilização do serviço, se sintam bem, se sintam tranquilos. Brincadeiras de mau gosto quase sempre é antiético. Um exemplo bem fácil. Imagine lá aquelas pegadinhas que a gente vê no YouTube, na televisão,
quando a pessoa que é vítima da brincadeira, ela também acha graça, a brincadeira ela está dentro desse contexto aqui. É um contexto ético, porque ela foi boa para ambas as partes. Quando a brincadeira, né, descamba para a agressão, uma pessoa fica nervosa, uma pessoa não gosta de ser vitimizada por algumas brincadeiras, ela já foge do campo da ética, ela tem uma reprovabilidade de conduta. Tá? Pode ser engraçado para alguns, mas para outros não. E nós não podemos dizer que aquilo seja ético. Tá? Então, aqui, esse comportamento do inciso 1 aqui, deverá verificar o canal, isso é um comportamento ético, que deve nortear todos os seus comunicados. Então, gente, todos os seus comunicados devem sempre primar pelo bem. Bem de quem? De quem transmite e de quem recebe. Artigo 25. As estações de rádio do cidadão devem ser previamente licenciadas e os equipamentos de telecomunicações, incluindo sistemas irradiantes, devem possuir certificação expedida ou aceita pela agência, de acordo com a regulamentação vigente. Estações licenciadas, né, são aquelas em que, como já vimos, o ato administrativo outorgou a licença. Então, a transmissão da estação sem essa licença é uma transmissão pirata, é uma estação que não está com autorização de transmissão, então é uma transmissão completamente irregular, passível de sanções que veremos adiante. Então, quando a gente fala dessa licença, né, você não adianta comprar o rádio e já ligar, antes tenha a licença. E os equipamentos de telecomunicações, incluídos sistemas radiantes, devem possuir certificação expedida ou aceita pela Anatel. Então, são a famosa certificação ou homologação dos equipamentos. O selinho da Anatel deve estar lá no transceptor, deve estar lá no conjunto da antena, ou então, se não tiver essa homologação, ela tem que ser aceita. Então, alguns modelos mais antigos não precisam estar homologados. Fabricação artesanal também não precisa, né? Importação de equipamento sem o selo da Anatel, ele pode ser certificado, basta fazer um procedimento e assim por diante. Fora disso, a estação aí poderá sofrer sanções administrativas caso não estejam de acordo com essa disposição aqui. Então, o artigo 26 é o que apresenta essas sanções. Vejam só, a infração a este regulamento, bem como a inobservância dos deveres decorrentes deste regulamento, sujeita os infratores às sanções aplicáveis pela Anatel, conforme definido no livro 3, título 6 das sanções da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, bem como aquelas decorrentes de regulamentação expedida pela Anatel. Bom, gente, transmitir, por exemplo, deixar de dar o indicativo, transmitir fora da potência, transmitir de modo antiético, né, e algumas outras situações. Por exemplo, a licença para estação fixa, mas está operando uma estação móvel. Então, este tipo de sanção cabe multa, apreensão do equipamento, né? A falta de homologação ou certificação aceita pela Anatel também poderá causar a apreensão do equipamento e multa. Lembrando que se for estação não licenciada, além dessas infrações aqui, pode ocorrer crime. Tanto aquele crime previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, lá no artigo 70, ou no artigo 183 desta lei aqui. Essa aqui é a Lei Geral de Telecomunicações, que é ela que confere o poder à Anatel de expedir esses regulamentos e também aplicar as sanções. Então, chegamos ao fim da análise deste regulamento. Não deixem de ver aí o outro vídeo sobre esta resolução para que a gente tenha o completo entendimento sobre o serviço rádio do cidadão. Nos vemos por aí. Até breve.